de hoje eu vou criar uma workspace bem aqui embaixo no botão amarelo. Só clicar criar um workspace e ele já vai abrir essa janela aqui à direita. E a primeira coisa que eu vou informar é o nome do meu workspace. Então eu vou colocar aqui o nome Live. Vamos chamar de Live de Power BI. Live de Power BI, esse é o nome da minha workspace. Eu também poderia carregar uma foto, uma imagem e colocar uma descrição. Então, o nome da workspace tem que fazer sentido para você. Se você trabalha na área de marketing e vai criar uma workspace para o seu setor, então não custa nada chamar o workspace de marketing. Se for para o setor financeiro, se for para recursos humanos e assim por diante. O nome da workspace tem que fazer sentido para você. Então, eu vou deixar assim, Live de Power BI, que esse é o objetivo do nosso workspace. E a descrição você poderia colocar aqui. Nós também temos aqui a parte de avançado, que eu posso selecionar que eu sou administradora do workspace, ou se eu quero criar um grupo de usuários específicos, aí eu criaria aqui, tá bom? A minha licença é Pro. Se eu quero desenvolver um aplicativo ou permitir colaboradores utilizem o aplicativo desse workspace, por enquanto eu vou deixar aqui eu sendo administradora do workspace chamado Live de Power BI e vou clicar em salvar. Então, veja aqui em cima, na parte superior, já apareceu o nome do workspace. E aqui também eu poderia começar do zero um dashboard, né? Apenas criando aqui em novo, eu já teria essa opção de criar um dashboard aqui, ó, criar, adicionar conteúdo. Eu vou voltar aqui para o workspace que eu criei, que é o workspace chamada Camila, onde eu tenho alguns projetos salvos aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas opções aqui em cima no menu. Eu posso selecionar para exibir com uma lista, que é exatamente o que vocês estão visualizando aqui, ou linhagem. Olha que interessante. Nessa opção de visualização por linhagem, eu consigo ver aqui a parte das fontes. Essa parte aqui é a parte das fontes, de onde eu busquei os dados para fazer esse painel que se chama Projeto V, né? E aqui é a parte do relatório. Então, eu consigo perceber que nesse projeto eu busquei 4 fontes de dados diferentes, né? Depois eu tenho aqui um painel chamado Dados Bancários, que eu busquei de uma única fonte, e dados de marketing, que eu também busquei de uma única fonte de dados. Então, aqui nós temos, sim, essa opção, que seria de exibição do tipo linhagem. Vou voltar para o tipo lista, e aqui eu consigo visualizar todos, no caso, em relação a conteúdo, que é a parte da visualização, e em relação ao conjunto de dados e fluxos. Tá? Então, aqui é a parte dos dados, do banco de dados, da fonte de dados. Em conteúdo, eu vou simplesmente clicar em um desses painéis aqui, ó, análise de dados de marketing. E ele vai abrir o painel que eu desenvolvi, que foi o painel de marketing, ok? Então, dentro do meu workspace Camila, eu tenho esse painel publicado. Eu posso tanto voltar na setinha aqui em cima ou simplesmente voltar e clicar aqui na workspace. Na parte de conjunto de dados, eu também, se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui em relação aos dados que eu tenho e informar quem é o proprietário, quantas visualizações e assim por diante. Então, vou voltar para esse menu de workspace e eu estou na workspace Camila, ok? Então, eu tenho a opção de todos, onde eu consigo visualizar tanto a parte do painel em si, e quanto a parte dos dados. Eu tenho essa opção de compartilhar aqui, ó. Se eu clicar nessa setinha aqui no Workspace, eu vou colocar o e-mail de quem eu quero compartilhar. Então, é aqui que eu digito
e eu posso tanto copiar um link ou enviar pelo Outlook ou pelo Teams e compartilhar esse painel na minha organização. Existem outras opções aqui, né? Pessoas na sua organização, pessoas com acesso existente e pessoa específica. Eu posso permitir que o destinatário compartilhe esse relatório. Eu posso permitir que o destinatário crie conteúdos com os dados associados neste relatório. Então, eu vou explicar uma coisa muito importante, que é o objetivo de trabalhar numa workspace e compartilhar com outras pessoas. Digamos que você está numa equipe desenvolvendo um painel em Power BI e você precisa que outra pessoa da sua equipe também atue nesse projeto. Então, é aí que entra a questão da workspace. Nesse caso, eu vou publicar esse painel na workspace e vou permitir que essa pessoa, aqui ó, ela edite, trabalhe no conteúdo. Então, eu vou ter 2, 3 pessoas, quantas pessoas necessárias para trabalhar nesse projeto. Então, é como se fosse uma pasta compartilhada nesse caso, onde as pessoas conseguem acessar e trabalhar nesse projeto, tá bom? Então, eu vou cancelar aqui, porque agora eu não vou compartilhar, né? Então, eu tenho como salvar em favoritos, que aí vai aparecer na minha pasta de favoritos. E aqui também eu tenho outras opções que eu posso pedir para analisar no Excel, eu posso excluir, eu posso pedir para o Power BI gerar visualizações rápidas com esses dados, eu posso salvar uma cópia, tem a parte das configurações. Esses detalhes aqui é só para vocês verem que existe. Pode entrar em cada um e ir navegando nessas opções, porque o meu objetivo aqui hoje é falar da workspace, para que ela funciona. Esses detalhes aqui eu sempre costumo passar item por item no meu curso de Power BI. Então, fiquem ligados que em breve eu vou lançar uma nova turma para a gente entrar em detalhes aqui nos itens de Power BI, o Workspace e as suas funcionalidades, ok? O que mais que eu posso pedir aqui? Eu vou marcar a Workspace. Tem uma função, deixa eu voltar aqui, meu Workspace, e agora eu vou selecionar Workspace. Isso, era exatamente aqui que eu queria achar para habilitar essas funcionalidades aqui na parte superior, né? O que acontece? Eu tenho a opção de acessar. Quando eu clico nessa opção, aqui também eu posso dar acesso a outras pessoas da minha organização. Aqui eu vou simplesmente inserir o e-mail e vou dizer qual o perfil dessa pessoa. Se ele vai ser administrador, membro, contribuidor, visualizador. Visualizador, gente, o nome já está bem claro, só vai visualizar o relatório. O contribuidor é aquela pessoa que vai desenvolver junto com você. Membro da sua equipe, ele tem um meio misto aí de contribuidor e visualizador. E o administrador, ele tem todos os acessos anteriores, ok? Então, eu já estou aqui como administradora dessa workspace. E aqui também, nesses 3 pontinhos, eu poderia mudar a minha permissão, né? Para contribuidor, visualizador ou simplesmente remover o acesso. Então, aqui na parte de acesso, eu consigo deixar bem claro as pessoas que vão ter acesso. Outro motivo muito importante de você querer usar o Power BI, a workspace do Power BI seria você desenvolver um painel com os dados sensíveis, dados sigilosos. Poucas pessoas terão acesso a essa visualização. Você não tem o objetivo de publicar, de gerar uma URL pública. Então, o que você vai fazer? Publicar, salvar, né? No caso aqui, publicar dentro de uma workspace e liberar acesso só para as pessoas restritas, só para aquelas pessoas que realmente vão ter acesso aí. Pode acontecer, por exemplo, com um painel de metas, né? Lá a nível estratégia, né? Para o executivo que quer saber se atingiu a meta,
e assim por diante, ou até mesmo para a parte financeira, né? Gestão orçamentária, entra em detalhes de valores, lucro. Então, são dados mais sensíveis que não pode estar assim disponível na internet para que todos tenham acesso. Então, estando na Workspace, não publique, né? No caso, não faça a publicação dele na internet e simplesmente compartilhe para as pessoas corretas, né? E ainda com a opção só de visualizar, sendo esse o objetivo de quem vai ter o acesso a esse painel, ok? Então, vocês conheceram aqui, né, o serviço online do Power BI. Existem várias funcionalidades aqui, e em especial na live de hoje nós falamos da Workspace. Né? Quando eu tenho diversas Workspaces, assim, o Power BI ele organiza em ordem alfabética, né? Essa Workspace aqui, por exemplo, por enquanto eu não tenho os dados. Demais Workspaces eu tenho esse planejamento financeiro, um painel, né? Um relatório e um conjunto de dados. E aqui você consegue visualizar as listas de Workspace. Aqui foram testes que eu fiz com arquivos do Power BI, né? Então, aqui eu tenho um relatório, aqui eu tenho um painel e aqui eu tenho um conjunto de dados. Veja que à medida que eu vou posicionando o mouse, ele vai falando o tipo de dado, o tipo de informação que eu tenho aqui dentro dessa Workspace. A live de Power BI foi o que nós criamos hoje. Aqui eu poderia começar do zero um painel, né? Buscar aqui um relatório. Qual tipo que eu quero criar? Um relatório paginado, um painel, buscar conjunto de dados para iniciar, montar um fluxo, conjunto de dados de stream, carregar um arquivo do Power BI, né? Tem todas essas opções aqui. Ou também eu poderia começar por aqui, para buscar dados da minha organização, dos serviços e assim por diante.